Nizhny Novgorod é uma cidade na Rússia. De 1932 a 1990, ela era conhecida como Gorky. Sendo o principal centro de turismo fluvial da Rússia, essa cidade abriga um grande número de universidades, museus, igrejas e teatros. Ficando a aproximadamente 400 quilômetros de Moscou, sua população gira em torno de 1.200.000 habitantes. Em 2009, a polícia começou a ser notificada sobre movimentações estranhas que aconteciam em cemitérios da região. As denúncias eram sobre túmulos violados, e muitos deles agora vazios. A investigação levou os agentes até uma residência aparentemente inofensiva. O homem que ali morava era Anatoly Moscovin. Com diversas bonecas espalhadas por todos os lugares, a história ficaria realmente bizarra quando a primeira delas fosse aberta. Anatoly Yurievich Moscovin nasceu no dia 1º de setembro de 1966 em Gorky, na Rússia Soviética. Filho do casal Yuri Fedorovich e Elvira Alexandrovna, ele foi descrito desde muito cedo como um garoto extremamente inteligente. Durante a terceira série, certa vez, Anatoly chegou em casa coberto de hematomas. Segundo ele, um homem desconhecido o teria estuprado no caminho de volta para casa. Essa informação foi cedida à polícia pelo próprio criminoso em seu interrogatório, e não fica claro se ele revelou isso aos pais na época. Após esse dia, o menino começou a apresentar comportamento estranho dentro de casa. Seus pais tentaram questionar Anatoly sobre essa mudança, mas receberam respostas agressivas em cada uma das vezes. Depois de algumas tentativas, eles simplesmente pararam de tentar entender o que estava acontecendo. Entre os passeios da família, estavam longas caminhadas por cemitérios da região, em especial o cemitério Krasnaya Etna. Não há registros sobre a motivação para esses passeios, mas podemos supor que fossem para fins de visitação de túmulos de entes queridos da família. Na escola, Anatoly alcançou sempre as melhores notas de sua classe, conseguindo muitos elogios de seus professores. Toda sua inteligência fez com que o garoto sofresse com bullying, sendo ostracizado em sua escola. Sem amigos, ele se entregou ainda mais ao mundo dos estudos. Gastando todas as moedas que conseguia em livros, o garoto começou a estudar múltiplos idiomas diferentes ao mesmo tempo. No dia 4 de março de 79, um evento bastante impactante aconteceria na história de Anatoly. Algo que, segundo ele mesmo, mudaria sua vida para sempre. Em seus 12 anos de idade, o jovem estava a caminho de casa, retornando da escola, quando foi abordado por um grupo de pessoas. Todos vestidos de preto, eles estavam a caminho do funeral de Natasha Petrova. A menina de 11 anos havia falecido em um acidente ao segurarem um fio elétrico enquanto deixava a banheira. Anatoly foi levado por esse grupo até o funeral da garota. Em determinado momento, um dos parentes de Natasha ordenou que Anatoly beijasse a testa da menina no caixão. O garoto tentou recusar, chorando para que fosse libertado. A mãe de Natasha se aproximou, entregando uma maçã para Anatoly. Ela então prometeu mais frutas, doces e dinheiro, caso ele beijasse o cadáver de sua filha. Sendo arrastado para mais perto do caixão, o garoto continuou se recusando a beijar a menina. Sua cabeça então foi empurrada com força, ficando muito próximo da testa da garota. Descrevendo a pele da menina como uma mistura de cera e perfume, ele deu 3 beijos em sua testa. Em seguida, a mãe de Natasha colocou uma aliança no dedo da filha e outra no dedo de Anatoly. Ela então ordenou que ele não contasse a ninguém o que havia acontecido ali. Enquanto os familiares pareciam rezar em um idioma que o jovem disse não entender, lhe foi entregue uma cesta de frutas para que então fosse liberado. Essa história foi contada em uma carta escrita pelo próprio Anatoly mais tarde. Enquanto ela parece ser bastante fantasiosa, é possível que um evento parecido tenha acontecido nessa época. Como essa história foi contada pelo criminoso após o diagnóstico de esquizofrenia e após sua prisão, é possível que alguns pontos desse evento tenham sido exagerados ou ainda inventados. Seus pais nunca comentaram nada sobre as frutas ou sobre a aliança. A partir daquele dia, Anatoly passou a ficar fascinado por ocultismo, magia e pela morte. Seu interesse por cemitérios aumentou, fazendo com que o garoto vagasse pelo local em seu tempo livre. O jovem cresceu e foi capaz de se graduar em filologia pela Universidade Estadual de Moscou. Esse é um campo de estudo com foco em estudar uma língua através de textos escritos. No caso de Anatoly, seu interesse maior era pelos folclores e pelo povo celta. Com uma biblioteca particular de aproximadamente 60.000 livros e documentos,
Ele era extremamente respeitado em seu círculo acadêmico. Diferente de sua época na escola, ele agora não sofria mais bullying. Por seus colegas, Anatoly foi descrito como alguém genial e um tanto excêntrico. Nessa época, ele mantinha em sua casa uma coleção de pequenas bonecas de cera. Apesar de ser considerado estranho, até então, era um hobby que não oferecia risco ou perigo para ninguém. Ainda morando com seus pais, Anatoly começou a trabalhar como jornalista independente, escrevendo diversas matérias enquanto viajava pelo país. Capaz de se comunicar em 13 idiomas diferentes, ele continuou seu estudo sobre os mortos, apresentando-se como especialista em cemitérios e ritos de passagem. Em 2005, ele foi contratado para criar uma lista com todos os mortos em mais de 700 cemitérios. Pelos próximos 2 anos, Anatoly passou a maior parte do seu tempo entre os mortos. Caminhando por túmulos, ele visitou 752 cemitérios nesse período. Caminhando cerca de 20 km por dia, ele estava tão entregue à sua paixão pelos mortos que aceitava dormir em fazendas abandonadas ou até mesmo dentro do próprio cemitério. Além de criar uma lista com todos os falecidos, Anatoly também escreveu detalhes que conseguiu descobrir sobre cada um deles, criando um extenso e completo documento de cada cemitério. Por passar muito tempo em lugares como esse, ele chegou a ser abordado pela polícia algumas vezes, sob a suspeita de vandalismo. Entretanto, após apresentar seus documentos e explicar sobre seu trabalho, ele era liberado. Esse documento criado por Anatoly nunca foi publicado na íntegra, ainda que partes tenham sido apresentadas nos jornais pelo editor que o havia contratado. Vivendo quase que em isolamento entre os mortos, ele parecia feliz. Enquanto sua vida acadêmica era exposta nos jornais, sua vida pessoal permanecia longe do conhecimento das pessoas. Anatoly nunca teve uma namorada e, consequentemente, nunca se casou. Ele também não frequentava festas e não fazia uso de bebidas alcoólicas, cigarros ou drogas. O mais próximo de um relacionamento convencional que Anatoly teve foi em 2003, quando conheceu uma mulher chamada Yulia Granova. Essa jovem dizia ter uma afinidade peculiar com o mundo espiritual, o que talvez tenha atraído ainda mais a atenção de Anatoly. Os dois então deram início a uma espécie de união, sem prática sexual, algo que foi acordado por ambas as partes, muito mais próximo de uma amizade do que de um relacionamento romântico. Porém, apesar de optarem por não se envolver de forma mais íntima, tanto Yulia quanto Anatoly desejavam ter um filho. Eles então se inscreveram para tentar uma adoção, porém foram negados por conta da baixa renda familiar. Pouco tempo depois, esse relacionamento terminou, deixando Anatoly sozinho novamente. Ainda morando com os pais, seu comportamento passou a ficar cada vez mais estranho. Sua mente nessa época estava completamente tomada pelo desejo de ser pai em meio ao fascínio por cemitérios e rituais. É possível que sua saúde mental tenha se deteriorado ao longo do tempo, com o início no evento traumático que aconteceu ainda durante a 3ª série. Tendo realmente acontecido ou não, fato é que seu comportamento mudou naquela época. E, infelizmente, nenhuma ajuda ou mesmo consulta foi feita para verificar a saúde mental do jovem, o que pode ou não ter influenciado seus crimes no futuro. Em 2009, alguns moradores começaram a notar que túmulos estavam sendo violados em diversos cemitérios. Parentes que iam até o local de descanso de seus entes queridos encontravam covas vazias e abertas. Todos os corpos eram de garotas entre 3 e 12 anos de idade. Os detetives foram capazes de recolher amostras de pegadas, mas nenhuma outra pista parecia boa o suficiente para apontar um suspeito. Os ataques continuaram acontecendo pelos próximos anos, enquanto o número de covas abertas aumentava. Em 2011, houve um ataque terrorista em um aeroporto de Moscou, gerando caos e preocupação em toda a Rússia. Anatoly parece ter se revoltado com aquele ato, e comprando tinta, seguiu até o cemitério. Procurando por sepulturas muçulmanas, ele passou a vandalizar as marcações, cobrindo fotos e textos com tinta. Algumas pessoas viram esses ataques, acionando as autoridades. Uma equipe policial encontrou Anatoly pintando uma das sepulturas, interrompendo os atos de vandalismo. Anatoly Moscovin estava preso. Enquanto ele era levado à delegacia, os investigadores foram até sua casa para procurarem por mais evidências. E o que encontraram lá dentro foi algo realmente perturbador. Diversas bonecas estavam espalhadas pelo lugar. Segundo os pais de Anatoly, elas faziam parte do hobby do filho. Ele passava horas conversando e confortando aquelas bonecas, como se fossem suas filhas. Apesar do comportamento estranho e até infantil de certa forma, seus pais optaram por não se meter nos assuntos do filho. Na residência, também foram encontrados mapas dos cemitérios da região, ferramentas,
fotos de meninas removidas de seus túmulos, revistas sobre como construir bonecas de pano e muito material sobre exumação e mumificação. Por fim, um par de sapatos encontrado no quarto de Anatoly foi recolhido, mais tarde sendo declarado como compatível para as pegadas encontradas ao redor das covas vazias. Olhando em volta, agora com todas essas informações, os investigadores perceberam o que de fato estava acontecendo ali. Aquelas não eram bonecas, eram pessoas. Cadáveres mumificados de meninas, exumados de suas covas. Ao todo, foram 26 corpos identificados e recolhidos de dentro daquela residência, principalmente no quarto de Anatoly e na garagem. E a imagem daquele homem, conversando com aquelas crianças mumificadas ao lado dos pais, pode ser extremamente perturbadora. Quando questionado em seu interrogatório, ele confessou seus crimes. Ao longo de quase 10 anos, ele vagou por cemitérios à procura do que chamava de filhas. A primeira exumação aconteceu no dia 9 de maio de 2003. Segundo Anatoly, aquelas meninas gritavam por socorro, e tudo o que ele fazia era levá-las para casa para confortá-las. A maioria dos corpos foram retirados do cemitério mais próximo, Krasnaya Etna, mas alguns deles foram trazidos de Moscou. Os pais de Anatoly viajavam com certa frequência, abrindo grandes janelas de tempo para que seu filho trabalhasse na construção de suas bonecas. Após exumar o corpo, o criminoso realizava diversas etapas para a mumificação do cadáver, levando a garota para sua casa. A perícia foi capaz de encontrar maquiagem no rosto dos cadáveres e também conseguiu identificar que as roupas usadas eram as mesmas com as quais as garotas haviam sido enterradas. Dentro de alguns corpos ainda foram encontradas caixinhas de música, aquelas que são ativadas por movimento ou pressão. Segundo Anatoly, ele fazia isso para que houvesse alguma resposta sonora ao seu toque. Um coração mumificado também foi encontrado em um dos corpos. Aparentemente, o criminoso tinha esperanças de conseguir trazer aquelas garotas de volta à vida em alguma espécie de ritual. Quando questionado sobre possíveis relações íntimas, Anatoly negou de maneira bastante firme, dizendo que aquelas eram suas filhas e que jamais seria capaz de fazer algo nesse sentido. Ele declarou que apenas conversava com elas e fazia carinho, tentando confortá-las. Ele fazia festas para celebrar seus aniversários, cantava músicas para elas e assistia desenhos na TV com os corpos. E apesar de ser uma resposta triste, o que ele fazia não deixa de ser um crime. É difícil imaginar o impacto que pode causar em um pai ou mãe ao encontrar o túmulo de sua própria filha violado. Ainda que Anatoly não tenha tirado a vida daquelas garotas, suas ações foram terríveis e são consideradas como desrespeito por muitas pessoas. Após sua prisão, seus pais foram internados com problemas de saúde, provocado pelo estresse com essa descoberta. Anatoly disse que sabia que o que estava fazendo era errado, mas declarou que ajudar aquelas garotinhas era mais importante do que obedecer às leis. Para selecionar qual delas seria exumada, Anatoly se deitava sobre o túmulo da garota para, segundo ele, ouvir o que ela tinha a dizer. Ele cooperou com os investigadores, dando os nomes completos de cada uma das meninas, bem como o local de onde as tinha removido. Aos agentes, o criminoso ainda pediu para que não as enterrassem muito fundo, pois ele as traria de volta para casa quando saísse da prisão. Diante do juiz, Anatoly admitiu a violação de 44 túmulos, seguido pelo furto de 26 desses corpos, provavelmente porque para os outros o estágio de decomposição já estivesse muito avançado. Em sua audiência, ele ainda declarou que não estava fazendo nada de errado e que apenas estava salvando as meninas que, segundo ele, haviam sido abandonadas por suas famílias. Essas mesmas famílias pediram pela prisão perpétua ou pena capital para Anatoly, com a exceção de um homem. O pai de uma das garotas disse que não se sentia mal pelo que havia acontecido com o corpo de sua filha, porque, segundo ele, Anatoly tinha cuidado melhor dela do que ele mesmo. A mãe de uma das garotas disse ter encontrado cartas no túmulo de sua filha, atribuindo essas cartas a Anatoly. Os textos pareciam ser direcionados à menina, parabenizando em aniversários e datas festivas. Segundo essa mulher, ela e seu marido chegaram a encontrar decorações de Ano Novo em uma das ocasiões. O nome dessa menina era Olga, e ela havia sido cruelmente assassinada enquanto voltava para casa. Durante o assalto, ela tentou escapar e foi atingida na cabeça com uma barra de ferro. O testemunho de sua mãe foi bastante forte, dizendo que se alguém merecia descanso, era sua filha. Durante uma avaliação psiquiátrica, Anatoly foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Essa é uma doença mental crônica que atinge aproximadamente 1% da população mundial.
Entre os principais sintomas estão alucinações, delírios e sensação de perseguição. Geralmente, essas alucinações e delírios giram sempre em torno do mesmo tema, que no caso de Anatoly, seria sua relação com os cemitérios e o que chamava de filhas. Alterações de humor e desinteresse com a vida social também são observados em sujeitos afetados por essa condição, o que invariavelmente resulta no isolamento social, também apresentado por Anatoly. A dificuldade em separar a fantasia da realidade também é bastante presente em indivíduos afetados. Essa desconexão acontece, podendo levar o sujeito a atitudes estranhas e, por vezes, criminosas. A origem dessa doença ainda é desconhecida, mas existem alguns pontos observados na maioria dos casos que levantam algumas hipóteses. Carga genética, exposição à infecção na gravidez e fatores psicossociais, como negligência e abuso, por exemplo, são pontos que podem contribuir para o desenvolvimento dessa condição no sujeito. Não há cura para a esquizofrenia. Um tratamento deve ser realizado por toda a vida, com acompanhamento profissional e uso de medicamentos. No dia 25 de maio de 2012, Anatoly Moscovin foi declarado como inapto a participar do julgamento. Uma multa no valor de $75.000 foi estipulada e ele foi transferido para um hospital psiquiátrico por um período de 5 anos. Em fevereiro de 2013, uma nova audiência aprovou uma extensão para o seu tratamento. O mesmo aconteceu em abril de 2014 e julho de 2015. Em 2016, Anatoly, em seus 50 anos de idade, dizia ter planos para se casar com uma mulher de 25 anos que compareceu em uma de suas audiências. Até o dia de hoje, essa união ainda não aconteceu. Não há informações sobre quem seria essa mulher ou se há comunicação entre eles de alguma forma. Desde então, a permanência de Anatoly é estendida uma vez por ano. Hoje, aos 57 anos de idade, Anatoly Moscovin permanece internado no hospital psiquiátrico de Nizhny Novgorod, na Rússia, onde deve permanecer por tempo indeterminado.